O Edson é uma pessoa que tem muito conhecimento da nossa doutrina espírita, além de ter uma capacidade pessoal também muito bacana na transmissão dos conhecimentos dele, né? Então, eu acredito que hoje a aula vai ser uma aula muito interessante, né, em forma de palestra, e nós vamos ter a oportunidade, então, de assistir a palestra como um todo, até às 9 horas da noite. O Edson está programado para isso. A partir das 9 horas, ele finaliza a palestra, e aí nós vamos abrir para ele responder as perguntas. Então, a minha sugestão é o seguinte, para que ninguém esqueça, né? Pode ir fazendo as perguntas durante a apresentação, conforme ele for apresentando. Se for tendo alguma dúvida, pode ir fazendo as perguntas. A Silvana e a Eliana vão estar organizando essas perguntas, e no final da palestra, o Edson, então, aí vai responder conforme a gente for passando as perguntas para ele. Tá? Então, fiquem todos muito à vontade em fazer as suas perguntas durante a palestra, só que as respostas serão dadas a partir que ele termine às 9 horas da noite, porque assim a gente não interrompe, né? Ela vai num fluxo de começo ao final. Então, como eu falei, hoje é um dia muito especial, então as nossas 4 turmas estão reunidas para assistir a palestra do Edson, né? Nós vamos ter, durante o ano ainda, mais alguns encontros desses, com a oportunidade de reunir a turma. Nem sempre reuniremos as 4, mas com certeza 2 a gente vai poder reunir, isso a gente ainda vai estar decidindo, tá? Mas é uma grande satisfação a gente estar seguindo nesse caminhamento. Então, agora, já sem tempo, que eu já falei bastante, né? Eu peço para a Eliana fazer a abertura. Hoje a abertura vai ser feita pela Eliana, como fechamento também a Eliana é que vai fazer. Então, Eliana, a hora que você estiver à vontade, pode começar a fazer a abertura da noite de hoje. Obrigado a todos. Então, vamos nesse momento nos concentrarmos, sentirmos a presença do plano espiritual que envolve a cada um de nós e que juntos possamos formar uma corrente energética de muito amor, para que possamos liberar as nossas mentes e os nossos corações para as palavras que vamos ouvir hoje, e que possamos apreender aquilo que vai com certeza nos fazer bem, vai nos trazer o conhecimento. Vamos pedir então para as equipes espirituais que nos apoiam e nos auxiliam nesta aula coletiva, a cada mentor de cada turma, vamos recebendo a eles nessa vibração de muito amor, e juntos vamos fazer a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória, para todos sempre, que assim seja, graças a Deus. Não dou por aberto a aula desta noite. Edson, seja bem-vindo, e estamos aí apostos para ouvi-lo. Obrigado, gente. Como eu sempre tenho dito, é sempre uma grata satisfação a gente se reunir com pessoas que compartilham os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, né? E principalmente com esse grupo em que tivemos a oportunidade de visitá-los uma vez e temos mantido contato com outro companheiro do grupo, e é sempre uma receptividade muito calorosa, né? Hoje, e é por isso que eu digo que, para mim, não é um primeiro encontro, né, com
muitos aí, né? Na verdade, é um reencontro, né? E, nesse sentido, acho que a coisa mais importante é nós sempre compreendermos que, na medida em que espíritos afins, almas irmãs, né, têm a oportunidade desse encontro para trocar ideia, né, sobre a doutrina espírita, né, é o melhor momento que a gente encontra nessa terra, né? Então, eu diria que isso é fundamental, porque esse é o propósito nosso, o propósito espírita, o propósito de estudarmos a doutrina espírita, tá? E, na medida em que a gente abraça esse propósito, a gente amplia a nossa compreensão espírita, tá? Porque não basta apenas nós lermos, a doutrina é muito vasta, né? Talvez nós não encontremos nenhuma bibliografia na Terra tão rica e tão numerosa quanto a da doutrina espírita, mas não basta apenas que nós tenhamos isso, esse patrimônio imenso, né? E não basta que a gente apenas leia uma ou outra obra, né? Desde a sua inauguração, né, em meados do século XIX, né, a doutrina se caracteriza por um esforço contínuo, né, de um estudo sempre cada vez mais aprofundado, né? É isso que amplia a nossa compreensão espírita, a compreensão da doutrina, uma doutrina que, diferentemente do que pode parecer, e a alguns realmente parece, né, ela nem é simples, como eu costumo sempre dizer, e ela nem é fácil, né? É uma doutrina de enganosa simplicidade, né? E quando a gente diz isso, é uma coisa muito interessante, porque muitos pensam, né, que ela é difícil porque está sempre lidando com coisas do outro mundo, né? Esses discursos fantasiosos, né? E eu, quando tenho a oportunidade de responder, eu sempre digo o seguinte, que, de uma certa forma, né, as pessoas têm razão quando dizem isso, né? Mas não é porque ela não é complexa porque diz respeito, né, a coisas do outro mundo. Ela é complexa porque diz respeito a coisas que interessam ao outro mundo, enquanto nós ainda estamos aqui na Terra. E nem sempre nós conseguimos fazer a conjugação perfeita dessas duas coisas. Mas não é nem por isso que nós dizemos que o Espiritismo ele nem é simples nem é fácil. Nós dizemos que ele nem é simples nem é fácil por um simples fato. Porque é uma doutrina que demanda, né, acima de tudo, muita seriedade, muito estudo, compromisso com a vontade de aprender e, principalmente, força de vontade. E nem sempre a gente consegue juntar todas estas coisas, né? Força de vontade, acima de tudo, meus irmãos, né? Força de vontade para mudar, né? E quando a gente fala força de vontade para mudar, a gente tem que contextualizar nisso aquilo que a gente chama de reforma íntima, né? E nunca foi fácil fazer reforma íntima nessa terra, né? A gente tem que contextualizar isso, a tal reforma moral. E nunca foi fácil fazer reforma moral aqui na Terra. Por quê? Porque são aquelas reformas que alcançam nossos comportamentos, mas, acima de tudo, elas visam aquilo que a gente pensa, visam aquilo que a gente sente. E isto é sempre difícil. E é difícil por quê? É difícil porque uns não querem, simplesmente não querem. Outros não veem motivo para sair da sua zona de conforto. E outros, às vezes, não têm força para sair da sua zona de conforto. E é por isso que nós dizemos que não é espírita quem quer. Tinha um velho amigo que ele dizia sempre isso: olha, não é espírita quem quer, é espírita quem consegue. E de longa data, né, já nos alertam os benfeitores espirituais que muitos nesta caminhada espírita na Terra acabam desistindo, outros acabam se desviando. E são eles também quem? Esses benfeitores amigos, né? Esses amigos espirituais, né? São eles que esclarecem, né, a respeito do dever, né? Aquela passagem que nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? E que às vezes a gente não dá a devida atenção, né, para a situação que ele coloca dentro desse tópico, né? Mas ele vai dizer, né, que o dever, o que é? Ele é um dos grandes obstáculos ainda na Terra,
Né? E por que ele se levanta como um grande obstáculo? Né? Porque, como dizem os espíritos, né, nessa passagem, né, ele reporta-se à nossa obrigação moral. Mas é uma obrigação moral que começa primeiro conosco. Né? A gente tem muita facilidade para lembrar os deveres dos outros. E uma grande dificuldade de lembrar os deveres que nos são próprios, aqueles que são inerentes a nós. Né? E lá nós vamos encontrar, nessa passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, né, que vai dizer, olha, é muito difícil de ser cumprido. Né? Em que ordem? Exatamente na ordem dos sentimentos. Né? São eles também, esses benfeitores espirituais, né, companheiros queridos, né, que eles nos alertam que aos espíritas, né, e nós estamos falando aos espíritas, né, lá diz, muito será pedido, porque muito receberam. Né? São eles também, esses benfeitores espirituais, né, que sempre nos pedem muito cuidado. Por quê? Porque, como eles mesmos afiançam, dentre os chamados para o Espiritismo, muitos se desviaram nessa senda. Essas palavras nós vamos encontrar na mensagem do Espírito Erasto. Né? Está lá, missão dos espíritas, né? Que a gente pode encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Mas muitos talvez possam dizer, bom, isso é uma inovação da doutrina espírita? Né? A doutrina espírita que inova com essas premissas, com esses requisitos, né? Com esse rigor? Não, gente. Isso daí, a doutrina espírita não inovou em absolutamente nada. Né? Porque foi o próprio Cristo, né? Nosso mestre querido, Jesus, né? Ele quem disse que espaçoso é o caminho que leva à perdição e que a porta é estreita e apertada o caminho que leva para a salvação, né? O que leva para a vida. Né? E ele termina dizendo que poucos são os que se acertam com ela. Tá? Nós vamos encontrar essa passagem no Evangelho de Mateus, dentre outros, né? E é por isso que nós dizemos que não é fácil ser espírita, não é simples ser espírita, mas é plenamente possível. Está no alcance de todos nós. Né? E o caminho, meus amigos, é exatamente este. Né? É o estudo, é a vontade de aprender, é a coragem de mudar, e só por isso eu diria que nós já somos vitoriosos. Né? Por esse simples fato de estarmos aqui, reunidos, mesmo que nesta configuração virtual, à distância, né? Mas nós que temos a consciência, a compreensão espírita, sabemos que não é o agrupamento físico que une as pessoas, mas sim, né, aquilo que nos interliga através dos laços do pensamento e dos laços do sentimento. Né? Mas como esse não é um encontro para ser uma palestra, né, tem um caráter muito mais de uma aula, né, então nós teremos que dar uma dinâmica um pouco diferente, né, nessa apresentação, e vamos utilizar alguns slides, né, para que eles sirvam para nós como uma ilustração. Né, uma ilustração do que a gente pretende explicar, né, ou para a explicação de interesse para esse tema. Só que para a gente não ficar compartilhando, descompartilhando, a gente vai, né, compartilhar o mínimo possível, né, e descompartilhar o mínimo possível. Sempre dentro daquilo que realmente for necessário. E aí vocês vão acompanhando, né, a explicação oral, né, para que a gente possa levar a bom termo dentro desse tempo que nos foi reservado para falarmos a respeito desse tal esquecimento do passado. Né? Nós julgamos de oportunidade fazer essa participação inicial, né, esse comentário, né? Não só para a gente trazer o grupo como uma forma de ambientação, seja de nós que estamos falando, ou de vocês que estamos ouvindo, né? Mas principalmente para nós darmos destaque a uma coisa que nós chamamos responsabilidade espírita. Tá? E que às vezes a gente não dá muita atenção para essa questão. A gente estuda a doutrina, a gente lê os seus livros, né? A gente se emociona com eles, né? A gente acha eles a coisa mais interessante do mundo, né? Mas nem sempre a gente é levado a compreender aquilo que se levanta para nós a partir do momento que nós lemos, a partir do momento que nós conhecemos. Né? E eu diria que o que se levanta é exatamente isso. Responsabilidade espírita. Responsabilidade dos espíritas. Né? E esta responsabilidade, né, que ela é inerente ao nosso processo encarnatório. Né?
diante de certas demandas na Terra, né, nós temos que ter uma visão diferenciada. É por isso que nós nos matriculamos, né, nesta encarnação dentro dessa trajetória espírita. Tá? E se vocês nos permitem, né, um comentário, né, é muito interessante nós observarmos, né, que isto é extremamente importante. Eu não vou nem falar muito, eu estou dizendo extremamente importante, né, para que nós possamos ter uma maior compreensão a respeito de certos modismos de época, né, que podem ser muito válidos, né, terapias muito válidas, mas que não necessariamente elas se encaixam dentro da prática espírita, dentro da doutrina espírita. Né? E se elas não se encaixam dentro, né, do que a doutrina, né, instituiu, né, nós devemos tomar cuidado, né? Porque se elas não se encaixam, também não deve ser recomendada, né, para as nossas práticas dentro da casa espírita, ou quem sabe dentro da nossa vida espírita. Tá? Esquecimento do passado, meus amigos, se encaixa perfeitamente nisso. Né? Se encaixa no sentido de conversar, né, com aquilo que há algum tempo atrás, né, tratava-se mais, surgiu, né, como modismo, né, a respeito de terapias de vidas passadas, né, regressão de memória, né, são assuntos que, na verdade, conversam entre si. Mas nós temos que ter um cuidado para sabermos muito bem onde que essa conversa termina na nossa vida. Né? Ou como que ela pode terminar dentro de certas práticas espíritas ou dentro de uma casa espírita. Tá? Então, é nesse sentido que nós citamos há pouco a importância de nós falarmos a respeito, né, da responsabilidade espírita. Né? Não é apenas mais um tema que a gente vai encontrar no Livro dos Espíritos, no Evangelho, tá? É um tema muito importante para todos nós. Tá? E dito isto, né, vamos ver aqui uma pequena ilustração sobre esse tal esquecimento do passado, né, que é o nosso tema dessa ocasião. Eu costumo sempre dizer que o esquecimento do passado, ele remete-nos, antes de tudo, tá, a toda uma gama de conhecimentos que foram construídos, né, e que normalmente, quando a gente tem apenas uma visão material, né, a gente restringe o nosso olhar à nossa construção intelectual, né, ou seja, ao patrimônio espiritual que nós construímos ao longo de nossa vida. E o patrimônio, invariavelmente, ele naturalmente já vai se esvaindo. Né? Nós temos o vigor intelectual, né, na flor da idade, vamos chamar assim, né? E não raro, quando nós vamos avançando na idade, esse vigor intelectual às vezes diminui, as lembranças às vezes começam a se apagar, quer por questões de natureza, né, de enfermidade ou não, tá? Mas isso é uma coisa até que muito comum. Nós não necessariamente teremos, tá, com o avançar da idade, né, as mesmas lembranças, com a mesma precisão que nós tínhamos quando mais novos. Tá? A grande pergunta que se levanta, obviamente, é essa. Diante do esquecimento, qual o aproveitamento do passado? É o que nós nos perguntaríamos, né? Diante desse esquecimento, a que aproveita o nosso passado? Como lidar com esse passado? Pode parecer uma coisa simples para a gente que vivencia, né, o dia a dia do estudo espírita dentro das casas espíritas, mas não é tão simples para irmãos de outros credos, eu diria até que para muitos irmãos. Se o passado, né, se a gente esquece, né, o passado tem algum aproveitamento para nós no presente? Por que teria? Ou então nós diríamos, né, por que o espírito, enquanto encarnado, né, e principalmente depois de desencarnado, ele perde essa lembrança quando reencarna notoriamente? Como a gente pode aproveitar a experiência adquirida? E nós poderíamos ficar aqui, né, enaltecendo
uma série de outras perguntas, de outras questões dentro desse tema. Mas antes de mais nada, é muito oportuno nós lembrarmos que quando a gente para pensar e estudar esse tema, nós temos que compreender que a doutrina espírita, ela tem um tríplice aspecto, né? É aquela noção que nós temos lá desde a base, desde os nossos primeiros estudos dentro da doutrina espírita, né? Que ela tem esse tríplice aspecto no sentido do aspecto científico, da filosofia, né? E as questões morais, né? Que às vezes as pessoas chamam de religião. Tá? Então é muito comum as pessoas falarem, a doutrina espírita tem um tríplice aspecto, ciência, filosofia e religião. Mas a gente tem que tomar cuidado com essa citação da religião. Tá? Nosso irmão Allan Kardec diz que a doutrina, ela é ao mesmo tempo uma ciência de observação e uma doutrina filosófica. Essa é uma citação que a gente vai encontrar no livro O que é o Espiritismo. É um livreto, né, muito importante, né, e que, curiosamente, às vezes nós encontramos espíritos que nunca leram esse livreto, O que é o Espiritismo. Né? Então, lá, Allan Kardec ele vai tecer, logo no seu preâmbulo, né, essa citação, que o Espiritismo é uma ciência de observação, uma doutrina filosófica. Ele vai dizer que, como ciência prática, né, ela consiste no quê? Em como estabelecer, né, como se podem estabelecer, né, com os espíritos, ou seja, as relações, como elas se estabelecem com os espíritos. Né? E como filosofia, ele compreende todas as consequências morais, né, que são inerentes a essa relação. Né? Em outras palavras, meus amigos, tudo o que nós fazemos tem consequências morais. Não é uma ou outra coisa. Tudo o que nós fazemos tem consequências. E estas, né, elas não se esgotam com a vida física. Por isso é que nós temos a obrigação de estudar amplamente tudo aquilo que nós passamos. Kardec deixa isso muito evidente quando ele trata, né, já no primórdio da codificação, né, e ele vai discorrer a respeito, né, das observações, ele vai discorrer a respeito, né, dos experimentos, né, do que acontecia e do que serviu de parâmetro para a codificação espírita. Ele vai dizer que quando a gente trata essas questões de forma, né, com pouco conhecimento, com pouco interesse, com pouca atenção, via de regra, nós estamos tratando coisas sérias com leviandade. Ele fala de falar de coisas importantes, graves e complexas, né, sem um estudo e sem que esse estudo seja aprofundado. Tá? O único nome que nós podemos dar para isto é leviandade. Então, se a gente já sabe, né, que essas coisas não se esgotam na vida física, e eu estou falando para nós espíritas, né, então nós temos a obrigação de estudar amplamente tudo aquilo que nós passamos. O esquecimento do passado não é diferente. Ele é um tema complexo, cuja repercussão nas nossas vidas não recomenda, ou melhor, recomenda o máximo de cuidado, quer para que a gente não caia em certos exageros, e exageros que quase sempre mais assustam do que esclarecem, e para que a gente não caia também em futilidades que banalizam coisas tão sérias. Né? E como o tempo é curto para nós descermos a certas especificidades que esse tema ensejaria, né? Então nós teremos que falar nesse nosso encontro dentro de um campo de uma certa generalidade. Não dá para nós falarmos, né, especificamente, ou seja, de forma detalhada. Né? Senão a gente certamente não conseguiria cumprir o tempo desejado para esse nosso encontro. E nós iniciaríamos dizendo que a doutrina espírita ela não enfrentou esse assunto, né? Ou seja, ele não foi enfrentado nesse assunto por mera curiosidade do nosso irmão Allan Kardec, quando ele resolveu formular algumas perguntas aos espíritos naquele primeiro momento da codificação. Né? Óbvio que nós estamos falando do quê? Nós estamos falando do Livro dos Espíritos. Tá? Esse assunto, ele sempre despertou muito interesse.
Se nós prestarmos atenção, ele já foi tema de inúmeras pesquisas acadêmicas, né? Nós iremos encontrar esse assunto, né, em vários livros, né? Vamos encontrar hoje, né, até em telenovelas e até mesmo em filmes hollywoodianos. Né? Em outras palavras, Kardec não perguntou isso por mera curiosidade. Ele perguntou isso porque ele teve a sensibilidade pessoal e a acuidade, né, aquela acuidade própria de um espírito superior, né, para enxergar um problema e a dimensão desse problema. E quando ele enxergou isso, ele destacou a sua importância. Daí nós vamos enxergar esse tema, né, dentro do Livro dos Espíritos. Tá? Então, se nós formos nos remeter lá ao capítulo 7 da segunda parte, vamos encontrar lá retorno à vida corporal. E dentre vários tópicos que se referem a esse retorno à vida corporal, um deles nós vamos encontrar essa questão do esquecimento do passado. Vamos encontrar também no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo dos bem-aventurados os aflitos. Né? Vamos encontrar também citação a esse respeito naquele livreto que eu mencionei há pouco, o que é o Espiritismo. Né? Lá no que é o Espiritismo, se vocês forem no segundo capítulo, né, no item 116 e seguintes, vocês vão encontrar lá o homem durante a vida terrestre. Tá? Ou seja, né, esse assunto ele vai navegando, digamos assim, né, por dentro de várias obras espíritas, né, onde eles foram sendo, onde a ideia foi apresentada, né, e ao longo das obras ele foi sendo desenvolvido. Né. Assim é o conhecimento espírita. Partindo-se de uma ideia base, essa ideia vai sendo aperfeiçoada ao longo do tempo. Então, tem certas coisas que nós precisamos do tempo para amadurecer conceitos. Né? A ideia, aparentemente, é simples, mas na medida que essa ideia vai sendo estudada, o conhecimento vai sendo ampliado, é assim que nós vamos compreendendo a dimensão que certos assuntos têm dentro da doutrina espírita. Tá? Então, é um assunto que nós diríamos que ele acompanha a nossa trajetória humana. Em alguns desperta paixões, em outros desperta interesses, em outros desperta pânico. Tem gente que só de você falar em passado, a pessoa já se estremece toda. Tá? Mas eu lembraria, quem dentre nós que nunca conviveu com certas reminiscências? Vamos dar esse nome, né? Reminiscências de situações que nós estamos vivenciando, mas que nós não lembramos, mas que sempre nos remetem a alguma coisa que já se passou conosco. Ou quem nunca teve notícias, se isso não aconteceu com você, quem nunca teve notícias de algo semelhante em pessoas próximas, da nossa convivência, quer a respeito de sonhos, quer a respeito de ações praticadas, mas que quando a gente está fazendo aquilo, parece que a gente já fez. E, aliás, às vezes a gente tem uma nítida certeza que nós já fizemos. Reminiscências, meus amigos, de todos os tipos e de todos os tamanhos. Eu, para não ficar dando exemplo dos outros, né, vou dar um exemplo próprio. Né? Vou pegar o exemplo de minha filha mais velha. Desde meninota, ela, digamos assim, ela sempre tinha sonhos. E nos sonhos ela se via o quê? Assistindo cirurgias cardíacas. E era algo tão real e tão presente para ela, que ela, ao acordar, ela conseguia descrever exatamente a ação do bisturi, o corte dos tecidos. Né? Você falava assim, nossa, mas de onde você tirou isso? Não, eu sonhei. Então ela conseguia descrever com minúcias a ação cirúrgica com o bisturi. Lembramos também que quando pequena, certa feita ela ganhou uma boneca, e pouco depois, ela cortou todo o cabelinho da boneca. Achei muito interessante, né? A boneca é tão bonitinha, eu falei, por que você cortou o cabelo da boneca? Né? E ela, indagada, ela falou, não, pai, né? Porque a boneca está doente, ela dizia. E ela, internada, ela precisa estar com o cabelo curtinho, porque ela pode, das palavras dela, né? Ela pode ter alguma infecção. Né? Então a gente tem que deixar o cabelo dela bem curtinho. Então ela cortou todo o cabelo da boneca. Né? Alguns diriam, né? Brincadeiras de criança.
Poderiam dizer. Eu não diria que mera brincadeira de criança. Também não diria que mera fantasia de sonhos de criança, né? Que naturalmente a vida ela foi crescendo e aquilo que parecia brincadeira foi se tornando realidade. Ela se encaminhou para a medicina, hoje está nos seus 24 anos e está se formando médica. Então a gente vê, numa análise pontual, né, talvez nós diríamos que era uma simples brincadeira de criança. Mas se nós analisarmos isto conjunturalmente, com tudo aquilo que se passava com ela, seja no seu estado de vigília ou no seu estado, né, ou seja, durante o seu repouso, né, o seu desdobramento, a gente vê que não era simplesmente uma brincadeira, né? E aí, a partir de uma interpretação espírita para esse fato, nós vamos verificar que ali já sinalizava algo muito além do que mera brincadeira de criança. Vamos pegar um outro exemplo? Durante muito tempo, e aliás um exemplo que eu diria que é um dos mais impactantes para mim, né? Durante muito tempo nós fazíamos um trabalho voluntário nas Casas de Davi. Ali em Guarulhos, uma instituição muito conhecida, né? E foram quase 20 anos ali, né? Nós desenvolvíamos um trabalho voluntário, né? E ali havia uma adolescente, né, uma interna, e ela sempre pedia, toda visita que a gente ia, ela pedia uma boneca. Tio, o senhor traz uma boneca da próxima vez? Né? Ah, tá bom, na próxima vez levava uma boneca. Chegava na próxima visita, cada 3, 4 meses a gente fazia essa atividade, era de novo, tio, o senhor me dá uma outra boneca? E aí chegou uma hora que eu falei assim, nossa, essa jovem, ela deve ter, né, um armário de bonecas, né? Porque toda visita que a gente vem, a gente traz uma boneca e toda vez ela pede a mesma coisa, uma boneca. Né? Até que uma atendente de enfermagem, ela ouviu esse nosso comentário e falou, não, ela não tem várias bonecas, não. Na verdade, ela só tem uma. E olhe lá. Né? Eu falei, mas como? Ela falou assim, olha, toda boneca que vocês trazem, ela arranca a cabeça da boneca. E depois que ela arranca a cabeça da boneca, ela joga fora. E na próxima visita, vocês trazem outra boneca e ela faz a mesma coisa. Você vai dizer, bom, era uma doente, uma interna, né? Será, gente? Será que uma coisa tão simples, se nós olharmos apenas no aspecto material, talvez nós disséssemos que era apenas isso, né? Ou seja, apenas uma decorrência de uma enfermidade, né? Mas a gente, quando para analisar, né, a gente observa que certas vivências, e aí é o olhar espírita que nos mostra isso, elas são tão impactantes e foram tão impactantes na nossa vida, eles são tão presentes, né, no ar que nós respiramos, vamos chamar desta forma, né, mas que para a ciência psiquiátrica e para a própria psicologia, nem sempre eles conseguem explicar. E não conseguem explicar por quê? Pelos limites a que eles se permitem, né? São situações, muitas das vezes, que sinalizam grandes traumas vivenciados, né? Outras vezes sinalizam habilidades que não se explicam pelo conhecimento, né? Ou pelo tempo, ou pela idade, ou pela vivência que nós temos na presente encarnação. E que isto só se explica a partir do quê? Das vivências pregressas. Mas, dado aos limites a que a ciência na Terra ainda se permite, muitas vezes essas questões, elas foram tomadas por fantasias, outras vezes foram tomadas por alucinações, e outras vezes foram tomadas por doenças. A doutrina espírita, ela não nega, nunca negou qualquer dessas possibilidades. De fato, elas podem existir. Às vezes, elas podem até se somar. Tá? Mas o fato delas poderem existir, né, não implica na negação da existência do espírito e na negação das suas vivências pregressas. Tá? Então, é fato que por trás de tudo isto, de todos esses exemplos, né, eu dei 2 exemplos, mas vocês podem talvez se lembrar de outros que lhes tenham sido apresentados, né?
invariavelmente, está aquilo que conscientemente nós fizemos, e talvez esquecemos, ou aquilo que inconscientemente nós fizemos, e por ser inconsciente, nós não sabemos. É o que nós chamamos, meus amigos, de esquecimento do passado. Então, é importante a gente pensar o esquecimento do passado a partir desses dois referenciais. Aquilo que a gente fez conscientemente e aquilo que a gente fez inconscientemente. Tem coisa que a gente faz na consciência e esquece, e tem coisa que a gente faz na inconsciência e não se apercebe. Mas nem por isso a nossa responsabilidade fica menor. E aí nós ilustraríamos, né, esse tal esquecimento passado, né, com essa ilustração que vocês veem aí. Né? Ou seja, né, a ideia de um apagamento, né, de memórias, vamos chamar desta forma. Tá? Só que apagar memórias, a partir desse referencial de apagar memórias, a gente tem que pensar algumas coisinhas. Primeiro, apagar memórias não significa esquecimento do passado. Memória é uma coisa, vivências são outras. Né? E a partir desse referencial, desse tal esquecimento do passado, nós certamente teríamos que nos perguntar, né? Por que se apaga? E por que apagar? São duas coisas que parecem muito próximas, mas elas têm uma diferença muito grande. Uma coisa é o porquê se apaga e outra coisa é por que apagar. E estas coisas, a gente tem que considerá-las, obviamente, que a partir da visão espírita. Muitas das respostas que têm sido dadas para esta questão, a maioria delas são respostas fantasiosas. Respostas nada sustentáveis no tempo e, às vezes, não são sustentáveis sequer em embates de frágeis argumentações. Não se sustentam. Por quê? Nós poderíamos dizer, né? Simplesmente porque são questões que não se respondem de uma forma coerente, lógica e racional, a não ser que diante do homem, ou seja, do ser encarnado, você coloque o ser espiritual. São duas coisas que parecem a mesma coisa, mas não são. Uma coisa é você querer analisar certas ocorrências da vida a partir do ser encarnado, ou seja, o homem. Outra coisa é você analisar estas mesmas coisas a partir do ser espiritual. Aquele ser espiritual revestido por uma matéria, né? E aí nós vamos encaixar aquela tripartição que a gente sempre costuma fazer, né? Ou seja, o espírito, o perispírito e o corpo físico, né? Ou seja, aquela tripartição de um espírito permanentemente revestido por um elemento semimaterial que a gente chama de perispírito. E provisoriamente revestido por uma matéria que é o corpo que nos serve de instrumento do processo encarnatório. É um pacote, meus amigos, que muitas vezes é difícil da gente entender onde começa os limites de uma coisa e onde termina os limites de outra. Mas os espíritos, no processo da codificação, eles não deram, ou seja, eles não quiseram dar a relevância para esta diferenciação, onde começa ou onde termina, naquele momento. Né? A gente costuma dizer que Allan Kardec, no processo de codificação espírita, ele trabalhou as generalidades. Não daria para ele trabalhar as especificidades. Tá? E é por isso que os espíritos superiores, naquele momento, cuidaram apenas de defini-los, né? Para que a gente pudesse idealizá-los, ou seja, para que aquilo que estava sendo apresentado coubesse no nosso plano de racionalidade. E isso, obviamente, que coube ao conjunto das obras básicas, aquelas obras
que todos nós já conhecemos, e a partir delas nós vamos encontrar lá o Livro dos Espíritos, como o livro base de toda a codificação, e a realidade de um processo contínuo. Por que um processo contínuo? Porque os assuntos apresentados nessa primeira obra, eles foram transitando em várias outras obras básicas, e aí nós temos que incluir também, né, a importância da revista espírita, que muito espírita, por vezes, não as conhece na sua profundidade. Tá? Então, o que nós diríamos? Né? Que desde o Livro dos Espíritos, lá em 1857, transitando pelo Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Passando pelo Céu e Inferno, a Gênesis, ou seja, essas 5 obras básicas, tá? Elas consistem ou constituem a base teórica. E quando eu estou firmando a base teórica, é a base teórica de tudo aquilo que nós viermos a estudar. E certamente nós não estaríamos falando a respeito dessa base teórica, né, senão com outro motivo de citar a importância que essas 2 obras em especial têm, o Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, tá, para esse tema que nós estamos tratando, o esquecimento do passado. E aí tem uma coisa muito importante, porque quando nós mergulhamos nessa questão do esquecimento do passado, logo a gente percebeu que quanto mais a gente estudou, o que aconteceu foi simplesmente isso. Viu-se que não era simplesmente um estado de consciência. A partir do esquecimento do passado, nós descobrimos o quê? Ou seja, nós remetemos a algo muito mais importante, que era exatamente a questão do ser espiritual. E aí, não era mais simplesmente uma questão de esquecer ou de lembrar. A partir de então, o ser espiritual é que ganhou importância. E quando ganha importância, né, a gente vai verificar que a obra espírita, né, ou seja, a codificação espírita, ela conversa com o seu passado. Né, ou seja, ela não foi algo que aparece simplesmente, né, em meados do século XIX. Ela se remete, tá, e nós vamos citar apenas, então, somente, ao quê? Né, aos filósofos gregos, tá, e a base, quando eu digo base, é a base evangélica. Então, nós temos esse círculo que se estabelece entre base, continuadores e precursores. Ou precursores, base e continuadores. É nesse sentido que quando nós paramos para analisar esta questão, a gente vai verificar a importância da visão, né, que a filosofia de Sócrates, ela levanta a respeito desse ser espiritual. Né? Para ele, né, é o primeiro momento em que se levanta a importância do conhecimento. Né? Na sequência, nós vamos encontrar quem? O nosso amigo Platão, nosso irmão Platão, em que ele amplia aquela visão de conhecimento necessário, e a partir de então, né, o conhecimento necessário que se destaca com ele era a respeito da origem do homem e o destino do homem. Tá? Então a gente já vê que a coisa já dá um outro passo, né? Ela já amplia-se um pouco mais. Né? Isso tudo prepara o caminho para que, com a chegada de Jesus, o nosso olhar para o tal ser espiritual ampliasse-se ainda mais. Né? E o Cristo, ele se torna e se faz um divisor de águas, né? Principalmente quando ele levanta essas 2 bandeiras, a respeito do reino de Deus e a respeito da ressurreição. Tá? Foi isso, né? Isto foi essencial para que, 19 séculos depois, quando vem a doutrina espírita, nós tivéssemos uma visão ampliada do ser espiritual, e a partir de então, o reino de Deus, né, nós passamos a chamar, ou seja, nós ampliamos, né, o entendimento para o que é a vida espiritual. Tá? E aquilo que Jesus falava a respeito da ressurreição, o que se falava, nós chamamos de reencarnação. Quando se levanta a reencarnação, e não mais ressurreição, invariavelmente nós temos que nos remeter à anterioridade da vida e à continuidade da vida. Então não tem como nós falarmos de esquecimento do passado se nós não contextualizarmos esse ser espiritual a partir dessas 2 premissas. A vida que continua, mas a vida que se antecedeu desse nosso primeiro momento encarnatório. E isso é essencial por quê? Para que a gente possa verificar que esse é um assunto, né, que, na verdade, remete o nosso olhar
pelo menos, e eu estou dizendo pelo menos, há 400 anos antes de Cristo, né? E projeta-se ao momento que nós estamos hoje. Né? Então, nós vemos que ele não é um assunto simples, porque ele transita por todo esse período. E ele não é um assunto fácil, porque ele não nos remete apenas àquilo que nós estamos vivendo no nosso momento encarnatório. Tá? Ele nos remete também a um passado que muitas das vezes nós não lembramos dele. Então, esse ser espiritual, ele é importante, né? Mas, a partir desse nosso olhar para trás, ou seja, do nosso passado, nós não estamos falando simplesmente de lembrar de um passado. Né? Nós estamos falando de uma dimensão desse ser espiritual. E de uma dimensão das vivências que esse ser espiritual traz para o nosso momento. Né? Então, falar de esquecimento do passado revelou-se uma coisa que não é simples, ou melhor, que tornou-se simples apenas na fala e no discurso. Porque, na verdade, é uma estrada com caminhos desconhecidos e com muitas surpresas. Né? Alguns imprevisíveis, outros incontroláveis, e foi necessário um longo processo de amadurecimento das ideias para a compreensão deste nosso passado. Algo que se desenvolveu, né, em séculos e séculos, séculos que retroagem muito antes do Cristo, e essa foi a base que proporcionou as condições para que o homem fosse compreendido a partir do espírito e não a partir da matéria. Mas faltava ainda, para nós fecharmos esse contexto, compreender aquela questão do passado, né? Passado, presente, futuro, como isso se relaciona, né? Como essas coisas repercutem no nosso presente, ou como nós recebemos a repercussão um do outro. E foi nesse sentido, mais uma vez, a reencarnação foi a resposta. A resposta do Espiritismo, que veio a partir da palavra dos próprios Espíritos. Né? A partir deste momento, sonhos, reminiscências, deixam de ser fantasias criadas pela mente e se inserem naturalmente no plano natural. Um extrato involuntário, quase sempre, de arquivos de nossas vivências pregressas, né, acontece em reconhecer. Né, e, obviamente, né, que esses arquivos, quando emergem, né, implicam que a gente reconheça a conexão que existe entre esses tais estados temporais, passado, presente e futuro. Só que esses estados, comumente, eles são analisados por nós, mas de uma forma isolada. Mas o que aconteceu? Né? Logo se percebeu que eles não são isolados. Né? O passado, o presente e o futuro não estão estanques. Por quê? Porque quando você coloca o ser espiritual nesse conjunto, o que melhor se apresentou foi essa ilustração, vamos dizer assim. Né? Não um passado, um presente com a mesma dimensão, com o mesmo tamanho, mas a ideia que melhor se apresentou foi essa. Um passado gigante, um presente menor e um futuro que está sendo construído. É aí que nós enxergamos essa realidade, ou seja, essa dimensão do que nós haveremos de chamar de dimensão do passado existencial. Às vezes a gente diz assim, olha, o que já foi feito está feito. Né? Quantas vezes nós não ouvimos isso? Né? O que passou, passou. Gente, na visão espírita, essa frase ela não cabe. O que passou, não passou. Muitas das vezes nós estamos vivendo no nosso presente muito mais o nosso passado do que o nosso próprio presente. Então é importante que a gente entenda que isso, nessa dimensão, né, a importância desse tal esquecimento do passado se levanta exatamente pelo que vocês leem aí. Ó. O que quase sempre a gente encontra no nosso passado? Grandes vitórias materiais para alguns, mas fragorosas derrotas morais para outros. E aí a gente começava a explicar aquela tal pergunta inicial: por que apagar? Vamos ilustrar isso com uma passagem do Evangelho? Né? Vamos pegar lá aquela passagem da transfiguração, em que Jesus aparece, né? Sobe ao monte, né? E juntamente com Pedro, Tiago e João,
E lá ele se transfigura, e nessa transfiguração aparece ao seu lado, né, Moisés e Elias. Os Moisés perguntam a ele: mestre, por que dizem que é necessário que Elias venha primeiro? Né? E Jesus vai responder a ele dizendo exatamente o quê? Olha, em verdade, Elias, de fato, virá e vai restaurar as coisas. Né? Mas, em verdade, ele já veio, não foi reconhecido, e os homens fizeram com ele tudo o que quiseram. Tá? Os apóstolos, que estavam, obviamente, interpretaram que Jesus falava de quem? De João Batista. Tá? Mas quem era João Batista? Quem era Elias? Segundo o texto evangélico, João Batista, né, está lá. A voz que clama no deserto, né, remetendo as pessoas que se endireitassem no caminho. Né? Ele mesmo, João, dizia que após ele viria aquele que ele não era digno de atar ou desatar as correias, as sandálias. Né? Esse João Batista, filho de Zacarias e de Isabel, foi o mesmo que batizou Jesus e que se levanta de fato como um grande precursor da vinda do Senhor. Agora eu pergunto, né? O que aconteceu com João Batista? Todos nós sabemos que João Batista, a pedido de Herodias e por ordem de Herodes Antipas, foi o quê? Foi decapitado, né? E a cabeça dele foi entregue numa bandeja. Né? Elias, quem era? Já que nós estamos falando que eram as mesmas pessoas, né? Grande profeta da antiguidade, viveu no século IX a.C., tá? Ele é tão grande, é um profeta tão grande, que ele é citado tanto no cristianismo, no judaísmo e no islamismo. Na transfiguração, foi um dos que apareceu ao lado do Cristo. Ele se levantou naquela antiguidade como um dos grandes opositores, tá, do culto do deus Baal. Tá? E ele propõe um desafio para os sacerdotes desse culto. Tá? E ele mandou matar os 450 sacerdotes. Estamos falando, na verdade, de duas personalidades que, na verdade, é a mesma. João Batista, grande precursor, batizou Jesus, legitimado por obras, legitimado até nas palavras do próprio Cristo, e que foi decapitado. Mas se nós nos remetermos ao passado dele, nós iremos encontrar um grande profeta que manda matar 450 sacerdotes que se levantavam como opositores da sua fé. O mesmo Espírito, duas personalidades. Um passado existencial imenso. E se perguntarem, né, se João Batista tinha consciência disso, ele mesmo respondeu que não. Porque quando perguntado pelos sacerdotes se ele era Elias, ele responde expressamente: não sou. Ou seja, ele estava banhado pelo véu do esquecimento. O que nós haveríamos de nos perguntar, né, nessa questão? João Batista, obviamente, não se lembrava que era a reencarnação de Elias. Ele também, né, sabemos que ele foi o grande precursor da vida de Jesus, né? Foi reconhecido principalmente pelas suas obras, pelas suas virtudes, né? E a grande pergunta é: se ele tivesse essa recordação daquele passado em que ele mandou matar 450 sacerdotes que divergiam da fé dele, pergunto, será que isso teria alguma repercussão sobre ele? Será que isso poderia influenciar o livre-arbítrio dele? Será que isso poderia ter uma repercussão ou alguma repercussão diante daquelas pessoas a quem ele pedia que se endireitassem no caminho? Será que aquelas pessoas teriam maior credibilidade nele, naquilo que ele dizia, se soubesse que hoje ele pede que se endireitassem no caminho, mas no passado ele mandou matar 450 pessoas? Essas são perguntas que, quando a gente fica cogitando sobre essa questão de lembrar o passado, nós deveríamos pensar a respeito delas, né? Mas nós poderíamos pegar também, quem sabe, o exemplo de Joana d'Arc, né? Marte francesa, queimada, né? Se voltarmos ao passado dela, vamos encontrar vários autores, né, que atribuem ter sido ela, o nosso irmão Judas Iscariotes, né?
Ou quem sabe, se nós pegarmos uma outra passagem, nosso irmão Vicente de Paulo, a nossa irmã Zilda Gama, nesse livro Solar de Apolo, tá? Escrito pelo irmão Espírito Vitor Hugo, tá? Ela remete, né? Ou ele remete, tá? Que o Vicente de Paulo, na verdade, foi Herodes o Grande. Né? Quem foi Herodes o Grande? O autor da matança daquelas crianças com menos de 2 anos de idade, porque pretendia matar a Jesus. Tá? Ou seja, toda vez que a gente pega esses exemplos e remete-nos ao passado, a gente chega sempre em fragorosas dificuldades. Tá? Agora, a pergunta é, isso se aplica apenas às personalidades ilustres? E se fôssemos nós? Eu, você, ou qualquer um de nós? Seria diferente? Nós poderíamos fazer aquela mesma pergunta em termos de repercussão? Teria alguma repercussão a lembrança de certo passado nosso, nos nossos atos presentes? É isso que a gente tem que pensar quando a gente para analisar essa questão. Em todos nós caberia aquela mesma pergunta. Se tivéssemos a recordação, se nós recordássemos, eu costumo sempre dizer o seguinte, a gente quer recordar que a gente foi rei, que a gente foi rainha, que a gente foi príncipe, que a gente foi a pessoa mais ilustre da face da terra. Mas e se nós recordássemos das traições praticadas, das mortes determinadas? Será que isso faria alguma diferença? Será que isso teria alguma repercussão no nosso presente? Ou poderia repercutir nas relações das pessoas que convivem conosco, se elas se lembrassem quem fomos, um para o outro? Eu acredito que isso é uma coisa que ninguém pode desprezar, né? Porque certamente traria repercussões nas nossas disposições espirituais, né? A grande pergunta é se nós teríamos uma disposição espiritual para o bem, ou se o sentimento de culpa poderia estagnar as nossas novas disposições. E é nisso que se insere aquilo que nós falávamos, a dimensão do passado espiritual e a responsabilidade moral que principalmente nós espíritas temos diante de todos eles. Tá? Porque todos nós somos alcançados pela justiça divina. Independentemente, né, daquilo que nós fizemos, a justiça divina a todos nós alcança. E é isso que está na base teórica, naquela base teórica que nós citamos há pouco. Ou seja, tá, aquela base doutrinária, tá, que se levanta para nós desde lá do Livro dos Espíritos, mas é muito particularmente no Evangelho segundo o Espiritismo que nós vamos encontrar essa citação. Todo efeito tem uma causa, se essa causa não está no presente, certamente essa causa está no seu passado, ou seja, no nosso passado. Tá? E são os próprios Espíritos quem diz, né? Ainda que a gente não lembre, o homem jamais escapa da consequência de suas faltas. Então, isso a gente vai verificar, né, nas ocorrências das personalidades ilustres, mas vamos verificar da nossa própria vivência também. É isso que se chama, meus amigos, de justiça divina. Né? E essa justiça divina, a partir dessa justiça divina, que no Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre essa questão do passado, os Espíritos respondem assim, olha, o homem nem pode e nem deve saber tudo. Deus assim o quer na sua sabedoria. Nem pode e nem deve. Vejam que são dois verbos diferentes. Uma coisa é poder, outra coisa é dever. E ele remete a sabedoria divina para a explicação dessas duas questões. E exatamente por quê, meus amigos? Porque a partir dessa sabedoria divina, a justiça divina, quando se aplica a nós, a partir desse véu do esquecimento, o peso daquilo que nós carregamos no passado, ele fica muito mais leve e muito mais fácil de nós tomarmos melhores disposições. Por isso, esse nem deve, o que ele assegura para nós nessa sabedoria? Aquele esquecimento assegura livre iniciativa para novas escolhas. Aquele esquecimento assegura, ou ele preserva a harmonia das nossas relações. Ele preserva a nossa saúde mental e ele preserva o nosso equilíbrio emocional.
Pergunto, é uma sabedoria ou não é uma sabedoria assegurar esse esquecimento do passado? Mas nós poderíamos perguntar, bom, mas e o porquê se apaga? Ou seja, o porquê apaga? Né? Porque apaga, meus irmãos, obviamente por conta das causas biológicas. Quando a gente vai estudar o processo do reencarne, a gente vai estudar, a gente vai verificar, né, que o retorno à vida corporal, né, nós vamos encontrar duas questões que são muito importantes e que a gente vai estudar no livro dos Espíritos. A união da alma com o corpo e a influência do organismo. Nessa questão é que se levantam causas biológicas, e são estas causas biológicas que fazem com que o esquecimento não seja uma coisa voluntária. A gente não esquece voluntariamente. Ele é uma consequência natural. Por isso, das vivências pregressas que nós trazemos, a transição encarnatória e o reencarne, ou o choque biológico que é próprio do reencarne, nada se perde. E quando a gente chega na Terra, a gente traz invariavelmente aquilo que nós chamamos de ideias inatas. Então, independentemente da lembrança ou não, nós devemos sempre ter a consciência que ideias, sentimentos e pensamentos estão sempre presentes na nossa vida encarnatória. E na ausência dessas questões, né, é importante que a gente entenda que aquele que não pode, quando se fala que não pode, né, que nem pode, né, por que nem pode? Porque como nós estamos falando de causas biológicas que independem da nossa vontade, né, dessas causas biológicas, né, elas decorrem de expressões próprias do espírito, de impressões da alma, repercussões perispiríticas e condições orgânicas. Né? E isso independe da nossa vontade. Então, quer em relação às questões de fundo moral, ou as questões de fundo espiritual, ou seja, de fundo biológico, melhor dizendo, né, é que a gente vai encontrar aquela resposta que os espíritos deram, no sentido de que o homem nem pode e nem deve. E isso atende àquilo que vai ao encontro da sabedoria de Deus. Pelo que eu vejo aqui, nós estamos exatamente com 1 hora, né? Nós tínhamos algumas citações ainda a fazer, mas como nós temos meia hora para perguntas, né, eu deixo aberto, né, se alguém quiser fazer alguma pergunta. Para que a gente possa fazer uma conclusão. Partimos para a conclusão ou já querem abrir para as perguntas? Eu deixo aí a organização de vocês. Não, eu perguntei. Não. Eu perguntei por escrito. Eu não estou ouvindo. Ô Edson, vamos partir para a conclusão e depois a gente tem 3 perguntas. Tá. E aí, depois da conclusão, se alguém mais quiser perguntar, tá bom? Tá, então vamos fazer aqui uma breve citação, né? No sentido de que, quando a gente fala em termos desse esquecimento do passado, a primeira coisa que nós temos que compreender, primeiro, esquecimento não é desaparecimento. A gente não está isento de responsabilidade porque esqueceu do passado. Tá? Esquecimento do passado é algo provisório e ele assegura liberdade decisória e maior merecimento nas escolhas que estamos fazendo no presente. Tá? Mas, por outro lado, esse esquecimento do passado, ele também preserva, ele é necessário porque ele preserva as nossas relações. Tá? A gente vai compreender, a partir daquela base doutrinária que nós citamos, que o desencarne não subtrai do espírito, né, os conhecimentos adquiridos nas existências pré-existentes, tá? A erraticidade, que é aquele momento em que a gente está fora do corpo físico, no intervalo entre uma encarnação e outra, né? Ele é aproveitado para a revisão, né, do que nós fizemos e daquilo que nós necessitamos para o futuro. Tá? A cada nova existência, o espírito não perde nada das existências anteriores. E se ele não perde nada, o esquecimento do passado na presente existência
não é um problema. Tá? Na reencarnação, os conhecimentos pregressos permanecem latentes na consciência do espírito, e é daí que se levantam, muitas das vezes, aquelas reminiscências do passado. Tá? Na reencarnação, a lembrança permanente, ela poderia comprometer a livre iniciativa das nossas escolhas e, por consequência, compromete o livre-arbítrio. Tá? O esquecimento é provisório, mas ele é suprido, gente, por uma coisa que às vezes a gente esquece e que se chama voz da consciência. Mas ele é suprido também por uma coisa que a gente chama intuição. E ele é suprido também por uma outra coisa muito importante, que é a própria assistência dos espíritos, né? Os benfeitores, os espíritos protetores. Né? Então, a partir desse referencial, não ter a lembrança do passado já não é mais um problema. Na verdade, ele é um grande benefício para todos nós. Por quê? Porque toda vez que a gente remete o nosso olhar para o passado, via de regra, nós vamos encontrar muito mais motivos de sofrimento do que motivos de bem-aventurança. Tá? Uma última citação de minha parte, né, para não me delongar muito, né, é lembrarmos, gente, isso é muito importante, tá? Principalmente para aqueles que trabalham com reuniões mediúnicas. Tá? Nós temos essa janela maravilhosa desse intercâmbio espiritual, mas devemos tomar muito cuidado quando nós estamos conversando com os espíritos, com curiosidades que, por vezes, não sejam pertinentes, né? Ou seja, que revelem um exagero de interesse. Né? Por quê? Porque quando a gente provoca, vamos pensar da seguinte forma, se a lembrança do passado pode ser um problema para nós que estamos no corpo físico, ela também é um problema para aqueles que estão fora do corpo físico. Não é porque nós estamos do outro lado da matéria, ou seja, fora do corpo físico, desencarnados, que nós temos automaticamente toda a lembrança do nosso passado. Então, se nós partimos desse referencial, quando nós estamos numa reunião mediúnica, dialogando com certos irmãos espirituais, nós devemos tomar cuidado com certas perguntas que especulam o seu passado e não têm interesse para a real necessidade que aquele irmão ele apresenta. E por que falamos isso? Pelo fato de que o mesmo choque emocional que pode acometer a nós, também acomete ao espírito quando está fora do corpo físico. E se nós não formos comedidos com aquilo que nós perguntamos a ele, né, nós podemos, ao invés de estar ajudando aquele irmão, estarmos prejudicando aquele irmão. Então, é um cuidado que a gente deve ter quando estamos conversando com esses irmãos, né, porque Deus, na sua sabedoria, ele nos dá o que nós precisamos, a nós encarnados. Ele também encaminha para os desencarnados aquele que as pessoas, que aqueles irmãos espirituais, eles precisam para aquele momento. Então, não devemos ser nós quem deve atropelar a condição do irmão, tentando invadir, por mera curiosidade, um passado que não aproveita nem a nós e nem a ele. Ok, meus irmãos? Basicamente era isso que nós tínhamos, ou que o tempo nos permite, melhor dizendo, né? Falar nesta oportunidade. E eu deixo aberto aí para as perguntas que foram apresentadas. Eu vi que tem uma pergunta, vocês possam acompanhar pelo que está no chat aqui? Pode sim, Edson. Ou você quer que eu leia? Pode ler, eu respondo. Você lê, facilita para mim. Assim eu não pulo nenhuma. Quais situações é importante que fatos do passado sejam revelados às pessoas? Quem fez a pergunta foi o... Vou colocar o recurso. Foi o Mendes. Tá, pode falar de novo. Ficou baixo. Gostaria de saber em quais situações é importante que fatos do passado sejam revelados às pessoas.
Olha, eu diria, né, que quando os espíritos respondem, tá, que o homem nem pode e nem deve saber tudo, tá, nós devemos tomar muito cuidado, né, com aquilo que nós interpretamos que é importante. Por que seria importante? Tá? Então, eu diria da seguinte forma, tá? Toda vez, tá, que certas lembranças de passado destravam aspectos do presente, elas são importantes. Mas isto só acontece, e eu diria que nós ainda estamos caminhando na Terra para podermos transitar por essas experiências com mais segurança. Quando certas questões elas são importantes, involuntariamente elas se apresentam. E quando elas se apresentam involuntariamente, é porque uma direção superior nos leva àquilo. É diferente quando nós tomamos a iniciativa de ir buscar a este passado, pensando em melhorar o nosso presente. Eu dou sempre o seguinte exemplo. Quando nós estamos numa reunião mediúnica, e numa reunião mediúnica, isto acontece. E acontece muito. É uma ferramenta que os espíritos superiores sempre se utilizam, remetendo, às vezes, aquele espírito que está sendo atendido a ver coisas do passado, a conhecer coisas do passado que são importantes para o atendimento que está sendo feito. Só que quando acontece isso, esses irmãos não são levados a todo o seu passado. Eles são levados cirurgicamente àquele ponto do passado que interessa para o seu presente. Então, respondendo objetivamente, eu diria, tá? A lembrança do passado importa para o presente quando ela traz algum benefício para o presente, sem que traga no seu pacote traumas morais ou traumas emocionais que são inerentes àquela vivência. E isto quase sempre acontece quando essas lembranças vêm de forma espontânea, de forma intuitiva e não provocada. Não sei se ficou clara a resposta. Eu acho que sim. Eu achei que ficou bem claro, sim. Ficou claro, sim, isso. Muito bom. Próximo. Márcia Regina Luque. Por que se fala da ressurreição de Jesus e não reencarnação? Na época falava-se em ressurreição porque não se tinha consciência do que era reencarnação. Tá? Na época, a consciência que se tinha, o conhecimento que se tinha, pressupunha que o ressurgir era no mesmo corpo. Aliás, isso não surge com Jesus. Tá? Se nós remetermos à época dos egípcios, nós verificaremos, tá, que o culto do embalsamamento, tá, dos corpos, tá, é porque eles já conheciam, né, a continuidade da vida, apenas eles acreditavam que esse ressurgir, eu digo, a grande massa do povo, seria no mesmo corpo. Então, falava-se em ressurreição, tá, porque não se tinha compreensão sobre reencarnação. Tá? E Jesus não falou expressamente sobre isso naquele momento, porque não havia condições de compreensão no intelecto humano para aquela ocasião. A doutrina espírita, veja, nós precisamos de 19 séculos e meio para que nós desenvolvêssemos ideias e conceitos de tal forma que, após esse período, nós coubesse no nosso entendimento uma compreensão do que é reencarnar e não ressurreição. Então, ressurreição e reencarnação, né, foram questões que caminharam juntas, né, até o momento que nós compreendemos que a reencarnação é o que de fato se apresenta na vivência humana na Terra. A outra pergunta é da Sônia. Então, algumas doenças e deformidades em geral são resgates de outras vidas? Algumas doenças e deformidades, entendeu? Muitas vezes são resgates de outras vidas. Tá? O que nós temos que separar é que a gente sempre diz que toda doença é resgate.
principalmente aquelas doenças crônicas. Tá? Mas isso não é verdadeiro. Nós estamos num mundo de provas e expiações. Então, às vezes nós reencarnamos, trazendo para a nossa vida presente certas realidades que são expiações, ou seja, consequência de erros cometidos no nosso passado. E às vezes a gente reencarna trazendo essas mesmas realidades difíceis, não mais como expiação, e sim como prova, como modo de nos habilitar para o futuro. Então, a expiação nos remete ao que fizemos no passado, e a prova nos remete ao que poderemos fazer no amanhã. Tá? Então, nem sempre certas doenças que se apresentam de forma intensa e traumática na nossa vida são expiações do passado. Às vezes, o espírito pede, na sua programação reencarnatória, que nasça com aquela realidade como prova, a lhe habilitar para uma condição melhor num futuro existencial. Ok? Não sei se ficou clara essa diferenciação da doença que é expiação e da doença que é prova. Uhum. Sônia, depois, se você tiver alguma dúvida, aí põe no chat que a gente volta no tema, tá bom? Ok. Manu Machado. Muitas pessoas, ao fazerem um progresso de regressão, visitam vidas passadas. Essa memória é permitida nessa situação pela espiritualidade? Olha, é sempre assim. Nós somos livres para fazer as nossas escolhas, mas somos reféns dos seus resultados. O apóstolo Paulo já falava o seguinte, tá? Tudo posso, mas nem tudo devo. Eu digo que essa resposta responde tudo. A espiritualidade superior, e aí é uma coisa muito importante de nós contextualizarmos, né? Nós temos espíritos superiores e espíritos inferiores. Os espíritos superiores são absolutamente criteriosos na execução da lei de Deus. E na lei de Deus está previsto o quê? O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas. Mas nos tornamos reféns das escolhas que fizemos. Então, quando nós tomamos a iniciativa de recorrer a esses recursos, como buscar o nosso passado, regressão de memória, terapia de vidas passadas, né? E nós estamos fazendo isso voluntariamente, os espíritos superiores, eles não nos impedem de fazer. Eles nos auxiliam com intuições do tipo, pensa bem, né? Ou seja, fazendo a gente sentir se realmente deve. Mas eles não chegam para nós e falam, não faça. Porque se os espíritos superiores fizessem isso, eles estariam interferindo no nosso livre-arbítrio. E quando se interfere no livre-arbítrio, compromete o merecimento da decisão. Quem faz isso são os espíritos inferiores. Os espíritos inferiores é que entram no mérito das nossas escolhas e tentando influenciar as nossas decisões. Então, dentro do que você nos pergunta, né, se esses espíritos, quando a gente faz essas escolhas, se eles deixam porque os espíritos superiores não interferem no livre-arbítrio. A forma deles nos auxiliarem é nos intuindo o que a gente não deve fazer. E aí se aplica aquilo que Paulo fala, tudo posso, mas nem tudo devo. Silma Fernandes. Por vezes o espírito toma para si a responsabilidade dos erros do passado? Desculpe, você pode repetir que eu não escutei. Por vezes, o espírito toma para si a responsabilidade dos erros do passado? Eu diria que nós sempre tomamos para nós a responsabilidade dos erros do passado. Isso é invariável. A questão é como nós tomamos para nós, né, essa responsabilidade dos erros do passado. Por isso que na nossa apresentação,
Em dado momento, né, eu lancei aquela provocação para vocês pensarem, né? Será que lembrar do passado, né, comprometeria a nossa livre iniciativa, a boa iniciativa para fazer a coisa certa? Ou será que lembrar do passado acarretaria para nós o peso da culpa, e a culpa que leva-nos a uma estagnação? É por isso que, quando os Espíritos respondem, a sabedoria de Deus determina, o homem nem pode e nem deve. É exatamente por conta disso. Tá? Para que nós não venhamos a trazer o peso além daquilo que nós podemos suportar. Né? Então, essa questão do passado, é aí que eu digo, cuidado que nós temos que ter com modismos de época. A gente acredita que quem vai resolver os problemas do nosso presente é conhecer o passado, é saber o que nós fizemos. Mas isso não é verdadeiro. Né? O que vai resolver o nosso presente é nós tomarmos novas e renovadas disposições. Então, quando a gente não sabe o passado, primeiro é para que a gente não comprometa o nosso presente, ou seja, comprometa o livre-arbítrio, retirando de nós o merecimento da boa escolha. Porque pergunto, onde o merecimento, se eu, aqui presente nessa encarnação, me lembrasse que lá no mundo espiritual, eu fiz na minha programação encarnatória, eu pedi determinada situação para a vida. Por exemplo, né? Às vezes vem pessoas que lá no mundo espiritual fizeram uma programação de chegar na Terra e não se casarem. Mas aí chega aqui na Terra, gente, muda tudo. E a pessoa, às vezes, ela fica com aquele dilema. Ela não sabe se casa e não sabe se não casa. Aí eu pergunto, se ela se lembrasse que lá no mundo espiritual está escrito que ela não ia se casar nessa existência, pergunto a vocês, se eu conhecer disso, e aí eu deixar de me casar porque eu lembrei daquilo, o meu merecimento é o mesmo? Não será o mesmo. Porque eu tomei uma decisão condicionado a um conhecimento prévio que interferiu no meu livre-arbítrio encarnatório. Então, é nesse sentido que, quando a gente está aqui na Terra, o que nós trazemos da programação encarnatória é a intuição. E essa intuição, ela é precisa. E se nós nos seguirmos por ela, se nós nos nortearmos por ela, nós cometeremos menos erros do que se nós estivermos lembrando do que nós prometemos no passado. Vamos lá. Antônio Flávio. No plano espiritual, o espírito tem lembrança do seu passado? E se o mentor espiritual tem conhecimento de todo o nosso passado? Sim, os mentores espirituais têm amplo conhecimento, né, de todo o nosso passado, principalmente aqueles que se levantam como nossos espíritos protetores. Tá? Os espíritos protetores são irmãos de uma hierarquia superior à nossa, conhecem o nosso passado, sabem o que fizemos e sabem o que nós necessitamos. São esses espíritos que nos ajudam, né, na programação reencarnatória, de tal forma a colocar aquilo que será útil para o nosso desenvolvimento e para a correção das nossas faltas. Agora, nós, quando estamos no mundo espiritual, não temos automaticamente, de forma ampla e restrita, a lembrança de todo o nosso passado. Né? Às vezes as pessoas falam assim, não, a gente está no mundo espiritual, a gente sabe de tudo. Não, não sabe. Nós sabemos aquilo que aproveita a nossa necessidade naquele momento. Os espíritos superiores, quanto mais evoluem, a eles, sim, eles alcançam essa condição de ter uma consciência plena de tudo aquilo que caracterizou a sua trajetória existencial. Só que aí tem uma coisa interessante. Quanto mais o espírito evolui, menos ele se preocupa com o que ficou e mais ele se preocupa com o que vem. Então vejam que quem se preocupa com o passado são os espíritos inferiores que nem nós.
Os espíritos superiores, eles estão muito mais preocupados com o que nós estamos fazendo daqui para frente. E a última pergunta é do Cláudio Raso. Podemos afirmar que as habilidades e conhecimentos que adquirimos em vidas passadas são vivenciadas na vida atual e que os motivos pelo qual reencarnamos não podem ser lembrados? Nós podemos afirmar que essas habilidades, né, muitas dessas habilidades que se revelam, né, na nossa vida, de fato, elas são consequência, né, principalmente aquelas que revelam, né, uma desconexão com a nossa realidade do momento. Ou seja, tá, eu nunca estudei piano e eu toco piano como se fosse um pianista ilustre. Aliás, se vocês prestarem atenção em alguns programas de televisão, principalmente alguns programas voltados à arte, com as crianças, né? The Voice Kids, agora eu lembrei o nome. Se vocês prestarem atenção em algumas crianças, principalmente, né, não do The Voice Kids aqui do Brasil, estou falando daquele programa americano. Se vocês prestarem atenção ali, vocês irão encontrar crianças com menos de 10 anos revelando uma habilidade que você fala assim, de onde ela tirou isso, se algumas delas mal têm dentes na boca. É isso. É que esses espíritos, principalmente esses que estão reencarnando agora, nós não falamos tanto da nova era, gente. A nova era já chegou. A Terra está recebendo muitos espíritos. E espíritos que estão chegando com habilidades, não só intelectuais, mas morais, muito acima da nossa condição. Então, essas habilidades, principalmente aquelas que não se conectam com o que nós temos, o que nós somos, elas quase sempre, elas estão vinculadas com as reminiscências do nosso passado. E a gente lembra, e a gente traz aquilo que aproveitará para a nossa programação encarnatória do nosso presente. Então, isso é uma realidade. E nós precisamos ter melhor olhar, né, e nos preparar melhor para convivermos, meus irmãos, com esta criança de hoje, com este jovem de hoje, porque muitos deles revelam condições de intelectualidade, de moralidade, que estão acima da média para uma humanidade de provas e expiações. Edson, muitos elogios para você, muitos agradecimentos. Foi excelente a sua palestra. O pessoal gostou muito e o pessoal das dúvidas também esclareceu. Mendes? Edson, foi muito boa a sua palestra, eu acho que muito esclarecedora, né? Eu não tinha dúvidas de que ia ser uma boa palestra, porque eu já tinha visto você outras vezes e sei que você traz sempre palavras com muitas propriedades, né? Então, eu acho que foi muito esclarecedor. E gostei agora no final você lembrar a gente, né, desse momento importante de transformação que o planeta está vivendo. E eu acho que todos nós já nos encarnamos com esse programa para passarmos por essa fase, né? Eu acho que estamos mais do que preparados para os trancos aí que a gente deve sofrer na mudança do planeta, mas que são trancos que só vai trazer benefício a todos nós, né? Por isso que estamos aqui nessa oportunidade de mudança nesse estágio de transição. Pelo avançado da hora, e eu como gosto de cumprir bem os horários, então eu gostaria de partir para o nosso encerramento. Tudo bem, Edson? Podemos partir para o encerramento? Tudo ótimo. Eu que agradeço a oportunidade de ter estado com vocês nesses poucos minutos. O tempo realmente ele é curto para um assunto tão complexo. E peço desculpas se eu tive que falar muito rápido, né? Porque senão a gente não conseguiria cumprir esse mínimo que nós antevimos como de conveniência, né, para um tema tão interessante e que desperta ainda tantos interesses, dúvidas e paixões na humanidade na Terra. Muito obrigado pela atenção de todos vocês e quando precisarem, né, todo mundo tem o meu contato aí. Se tiverem outras dúvidas que eventualmente eu não pude responder, tá,
Depois vocês podem passar para mim pelo Zap que eu respondo o que ficou pendente, tá bom? Ah, tá ok. Muito obrigado, então, Edson, mais uma vez. Obrigado a vocês. Eliana, vamos partir, então, para o encerramento? Vamos lá. Vamos, nesse momento, agradecidos por essa aula, por esse primor de aula que nos foi apresentada pelo Edson, a quem agradecemos imensamente. Vamos trazendo de dentro de nós essa alegria, essa gratidão, e vamos, nesse momento, fazer uma vibração especial para o nosso planeta Terra e para as pessoas que nesse momento se encontram em aflição, sejam elas encarnadas ou desencarnadas, que esse momento de amor e gratidão que estamos envolvidos agora seja levado a todas essas pessoas e que tenhamos também gratidão pela oportunidade de estarmos aqui neste planeta, vivenciando esses momentos. E vamos assim, pedindo a Jesus que nos abençoe, que nos auxilie a cada passo dessa jornada. Vamos fazer um pedido especial, que os nossos amigos espirituais abençoem esse nosso irmão Edson, que na sua jornada tem levado a sua palavra com muito amor e com muito carinho. E que todos nós, dessa noite, sejamos amparados, acolhidos pelas bênçãos do Mestre Jesus, para que possamos ter uma semana de paz, amor e tranquilidade. E assim, vamos fazendo a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal, pois vosso é o poder, o reino e a glória, para todos sempre. Que assim seja, graças a Deus. Fiquemos todos em paz, que Jesus esteja sempre com todos nós, e até a semana que vem. Uma boa noite a todos. E o Edson se foi. Deixa eu ver se